ele acabou de anular tudo que foi feito até agora com esse processo de Alexandre de Moraes. 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos de trabalho de Alexandre de Moraes jogados na latrina. Minha gente, acabou de estourar uma bomba no Brasil. O que você vai ver agora pode mudar completamente o rumo da história recente do país. Luiz Fux soltou uma declaração que está sacudindo Brasília, está incomodando ministros do Supremo e deixando muita gente por aí de cabelo em pé. Hoje a gente vai falar sobre o ponto mais sensível e mais polêmico dos últimos anos, a anulação de processos e as decisões controversas e principalmente a pergunta que ninguém tem coragem de fazer ao vivo. Afinal, você concorda com Fux ou com Xandão? E mais, Bolsonaro é inocente ou culpado nessa história toda? Te prepara porque o que eu vou te mostrar agora vai mexer com tudo o que você acredita sobre a justiça brasileira. Antes de ver esse vídeo, por favor, já deixa o like para esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos para o YouTube não enterrar esse vídeo. E sem mais delongas, bora reagir comigo. Pessoal, preste atenção nesse vídeo, preste atenção nas falas de Luiz Fux. Você gostando ou não, entenda o que ele está falando e vê se faz sentido. Ele acabou de anular tudo que foi feito até agora com esse processo de Alexandre de Moraes. 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos de trabalho de Alexandre de Moraes jogados na latrina. Você vai ver, vai ouvir agora as fundamentações, as razões ou os argumentos que ele utiliza para anular tudo isso. Olha como essa jornalista tá de boca aberta. Olha, se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreva, curta, comente, compartilhe. E agora, preste atenção, olha só. Fica comigo até o final, porque eu vou fazer um contraponto no final para que você tire as suas próprias conclusões também. Beleza? Preste atenção. E olha só, já coloque aí. Bolsonaro é inocente ou culpado? Você acha que Bolsonaro deveria ser julgado realmente pelo STF ou pela primeira instância? Você acha que Bolsonaro deveria ser julgado por uma turma do STF ou pelo plenário? Coloque nos comentários aí. Beleza? Vambora, vamos lá pro vídeo. Fica comigo até o final, que eu vou te trazer um contraponto bem interessante para você refletir. Olha só. Fux destacou que compete ao Supremo Tribunal Federal avaliar apenas o que é constitucional. Vamos acompanhar. Não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés... Ele já está dizendo, ó, não compete ao STF fazer politicagem, julgar de acordo com o gosto político. É isso que ele está falando aqui, tá, pessoal? Compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras. Trata-se de missão que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo. Ele está dizendo, olha, para a gente fazer essa interpretação e exercer a função do STF, a gente tem que ser objetivo, parar de ficar enrolando, falando, contando um monte de história. Também a gente tem que ter rigor técnico. Ó, tem que entender, tá? E olha, minimalismo interpretativo. Para você entender, você não precisa explicar demais. É isso que ele está dizendo aqui, hein? A fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político. Eita! Vou comentar nada, comenta você. E em seguida, o ministro Luiz Fux também chamou a atenção para a competência dos juízes criminais e a responsabilidade da magistratura. A independência do juiz criminal alicerça-se na racionalidade do seu mistério. Guarda isso, porque eu vou te trazer uma surpresa no final. Ele está dizendo, olha, se nós estamos aqui como juiz constitucional e vamos julgar como juiz criminal também, porque estamos julgando crime, a gente tem que ter racionalidade. Vamos seguindo. Afastada do clamor social e político dos processos. Mais uma vez, ó, vamos parar de ficar ouvindo o que os outros estão falando na rua e também vamos parar de ficar para um contexto político. A gente não tem que se envolver nisso, não. Vamos lá.
processos judiciais. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura. Ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida. Ter humildade, ele está tendo humildade aqui, ele está preparando o terreno para outras questões que ele vai trazer também, mas vamos seguindo. Essa responsabilidade encontra amparo em doutrinas penais e processuais sedimentadas ao longo dos séculos, cujas regras e princípios trazem parâmetros indispensáveis para uma jurisdição racional, coerente e, sobretudo, justa. E justa. Sobre a primeira preliminar, o ministro Luiz Fux disse que não cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar essa ação Eita, presta atenção agora, presta atenção. penal e pediu a nulidade total de todos os atos. Anula tudo! Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento. E aí, você acompanha o Fux nisso sim ou não, gente? Tem mais ainda. Não parou por aí não, presta atenção. Deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E como é sabido, em virtude da incompetência... Ele só esqueceu que um dos denunciados ainda é deputado federal. Ele não citou aqui, vai ter gente furando o olho dele mais tarde, mas vamos lá. Que é o Ramagem, tá? O Ramagem é deputado federal ainda. Competência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Todos. Só guarda o seguinte, gente. Guarda o seguinte. Por isso que ele falou aqui para não considerar o que aconteceu, o grupo ali, os 7, como organização criminosa. Porque se não é organização, você pode desmembrar. Se você pode desmembrar, então tu julga o Ramagem no STF e o restante vai para a primeira instância. Entendeu a estratégia? Vou te informar direito, Tu acha que eu vou só ficar aqui falando? Não, vou te informar a estratégia, tá? E ainda no julgamento das preliminares, o ministro Luiz Fux destacou que não compete à primeira turma o julgamento, mas sim ao plenário do STF. Agora, preste atenção. Você não viu que ele atacou ali a competência do STF? Esse processo deveria ir para a primeira instância. A não ser que tenham gente com competência originária no STF, como o presidente da República, deputado federal, senador, ministro de Estado. Então, preste atenção na beliscada que ele dá para safar o Bolsonaro. E olha o nível de maldade ou de deboche que ele trata da maneira como o STF está tratando isso. Olha só. A despeito de sucessivas emendas regimentais. Já viu o deboche? A despeito da gente ficar aqui fazendo emenda regimental para tentar forçar que a gente julgue isso? Vamos lá. Que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo o plenário da Casa. Sempre foi. Aí ele bateu na mesa. Vocês viram? Mas segue. Olha agora o deboche. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal. Eita. Porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente. Está sendo julgado como se presidente fosse. Essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Gisele, ainda no recebimento da denúncia, foi a mesma divergência do ministro Luiz Fux, essa questão da competência do Supremo Tribunal Federal e da turma. Sim. Nesse voto ele seguiu como ele seguiu na denúncia. Ele até falou, em coerência com o que ele já havia mencionado, né, na época do recebimento da denúncia, que iria reiterar o seu voto nesse aspecto. No entanto, agora, na análise definitiva das preliminares e já adentrando no mérito, né, como ele já mencionou aí, nós tivemos a primeira divergência em relação aos votos dos demais ministros, porque a gente tem, a partir do voto do ministro Luiz Fux, a absolvição de todos os réus em relação ao crime de organização criminosa. Então, pessoal, eu só quero te trazer... A gente viu aqui o que o Fux está fazendo. Vocês viram aqui. O cara tá botando tudo de cabeça para baixo. Mas tem um porém. E eu disse para vocês que eu não serei tão esquizofrênico e incoerente quanto o Fux está sendo. Ele poderia ser mais estratégico aí.
mas tá valendo. Tá valendo. Voto bom, interessante. E justiça se faz assim. Mas qual o problema? Ele está alegando a incompetência do STF para julgar essa questão de Bolsonaro e os outros por incompetência, porque não teriam foros privilegiados. Só que tem um porém, gente. O Fux, ele já condenou e ele já participou de julgamentos que condenou mais de 400 pessoas pelos atos de 8 de janeiro. E essas pessoas também não tinham foro privilegiado e foram julgadas diretamente no STF. E olha, pasmem, o próprio Fux entendeu que era competência originária do STF julgar, entre aspas, né, a cambada de arruaceiros aí, dos baderneiros, como o próprio presidente do PL disse, né? Então, o Fux mesmo julgou e condenou mais de 400 pessoas que participaram do 8 de janeiro, né? Rapaz, eu sempre esqueço o nome do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Lembrei, Valdemar da Costa Neto. Vocês viram aí, no último domingo, ele chamou a galera do 8 de janeiro de baderneiros. Eu acho que o Bolsonaro também fez isso no seu depoimento, e tantos outros chamaram aí de arruaceiros, baderneiros, vândalos, né? Então, essas pessoas foram processadas, julgadas e condenadas pelo STF com voto pela condenação de Fux. Só que agora, para Bolsonaro, para generais, para deputados federais e ministro da Justiça ou ministros de Estado, não podem ter competência no STF. Tem que jogar para a primeira instância. E aí? Eu te disse que eu ia te trazer um contraponto para você pensar e refletir. É assim que se faz. Que o voto dele é extremamente relevante, tanto para reforçar a condenação, quanto para buscar uma possível anulação, sim. Justiça é isso, o processo é assim mesmo. Julgamento é assim. Lembrando que o próprio Fux, nesse mesmo julgamento, disse que a delação de Mauro Cid é válida. E aí, gente, que coisa doida, hein? O que você acha disso tudo? Fala pra mim, coloca nos comentários aí. Meus amigos, minhas amigas, depois de tudo isso que vimos aí, fica uma coisa muito clara: o Brasil está dividido, a justiça está sendo testada e a opinião do povo está mais forte do que nunca. Porque Luiz Fux realmente abriu o jogo do que está acontecendo. Luiz Fux realmente revelou tudo o que está escondido. E agora eu quero saber de você, sem medo, sem censura e sem filtro. Você concorda com o Luiz Fux ou com o Xandão? Na sua opinião, Bolsonaro é inocente ou culpado? Comenta a tua opinião aqui abaixo deste vídeo, porque claro, né, gente, eu vou ler cada um dos comentários e responder a tua opinião. A minha opinião, todos vocês já sabem, né, gente? Quem deveria estar atrás das grades, vocês sabem muito bem, é o Nine. É um absurdo ver o que está acontecendo aqui dentro do Brasil. E claro, né, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, porque quando chegarmos a 1 milhão de inscritos eu vou sortear aqui 5 mil reais para um de vocês. Então participa, se inscreva aqui e quem sabe você pode ser o ganhador. Deus abençoe você, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!